Olá, meus amados, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou Lendra Freitas, imagem e semelhança do Criador. E vamos fazer a nossa live de hoje a respeito das bases da mentira. Você sabia que a mentira tem suas bases, tem suas raízes? Sejam bem-vindos, Andréia, obrigada, Andréia. Tudo bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aproveita e vai convidando outras pessoas, gente. Vamos anunciar a palavra do Senhor. Cada convite que você lança é uma semente, né, que você está plantando. Amém? Vou dar início, né? Bem, nós vivemos em um mundo onde a aparência, né? Tudo que chama a atenção é bem visto. Onde o que está por fora tem muito mais valor do que aquilo que está por dentro. E uma dessas capas é a mentira. Ela cria em nós, né, uma aparência de que é perfeito, de que é bom, do que é valoroso, quando na verdade não é. Né? É como um vaso. A mentira é como um vaso. Que ele por fora tem sua beleza, que chama a atenção, mas é oco por dentro, é vazio. Então, assim vem sendo destacado o poder da mentira. Em João 8,44, a pessoa que faz uso da mentira, ela tem uma identidade descrita por Jesus. João 8,44. A mentira, ela revela que temos uma identidade. Aquele que mente, né, tem uma identidade revelada pela mentira. Ela diz de quem ele é filho e de quem ele é, a quem pertence. Vamos lá, em João 8,44 diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a pessoa que mente, que faz uso da mentira descaradamente, né? Rotineiramente, mente que nem sente, é como a gente fala. Seja para se defender, ou para defender alguém, ou para fugir de alguma responsabilidade, ou simplesmente para mostrar ser o que não é, essa pessoa está mostrando a quem ela pertence. Pertence ao diabo. Foi o próprio Jesus quem disse isso quando debateu com os judeus, acusando ele de servir ao diabo por ele falar a palavra de Deus, por ele falar a verdade, mas eles não queriam aceitar a Cristo como Senhor e como Salvador.
né? E em todo o tempo eles perseguiam a Jesus com calúnias e inveja, porque o povo adorava Jesus, o povo ia até Jesus com fome e sede da palavra, dos milagres do Senhor, né? Com fome e sede da verdade. E eles então ficavam enraivecidos com isso. A paz do Senhor, irmão. Tudo bom? Alan, né? Alan. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E então eles faziam acusações a Jesus, sendo que os hipócritas e mentirosos eram eles, que impunham sobre o povo regras e leis tiradas das leis de Moisés, né, desde as leis cerimoniais quanto os 10 mandamentos, criadas por ele mesmo para aprisionar o povo, né, com bases que eles e fundamentos que eles mesmos criavam. Por isso que chamam de religiosos, fariseus, né, judeus, e que em nada proferiam a verdade ou viviam na verdade, né, faziam o povo viver debaixo de jugo, e não da liberdade que é em Cristo Jesus, que o próprio capítulo 8 diz, né, que aquele que permanece na verdade será livre. Então é isso, a primeira base é que a mentira, ela diz de quem você é filho, e logo também diz de quem você é, e que está escrito isso aonde em João 8:44. A mentira também revela o caráter da pessoa mentirosa. Vamos lá. Quem rouba mente? Quem mata mente? Quem dá calote, gosta de comprar e não pagar mente? Quem adultera mente? Pense aí, né? Quem finge ter uma vida regalada, cheia de bens, cheia sabe, usando marcas, faz questão de se exibir, é uma pessoa que mente? O bajulador, aquele que passa a perna, que puxa o saco do patrão, do chefe. E eu tenho até um adendo para fazer em relação a isso. Tem uma diferença entre uma pessoa que é grata, que é aquela que dá valor ao trabalho e é grata a quem o ajudou, né, fazendo tudo o que é devido à sua obrigação como funcionário. E tem o bajulador, que geralmente não trabalha, não faz o seu serviço, engana, bajulando, puxando o saco e muitas vezes prejudicando aos seus colegas para aparentar ser o melhor ou melhor que os outros, quando na verdade ele é só uma farsa, né? Então, o bajulador, você acha que mente? A pessoa que traz suas amizades, mentem? A pessoa que vive da fofoca, da intriga, você acha que mente? Todas essas pessoas, todos esses, o que manipula, o narcisista, né? Que sempre tem razão, o hipócrita, o orgulhoso, o invejoso, todas essas pessoas mentem. Quem comete crime mente. Quem comete tantos outros pecados, ainda que sejam pequenininhos ou grandes, graves, mentem. Todos os erros têm a mentira como a paz do Senhor. Daniel, seja bem-vindo em nome de Jesus. Toda pessoa que mente, toda pessoa que pratica um crime, toda pessoa que faz algo de errado, ela tem a mentira entre uma das suas características. Ela tem a mentira como uma das faces do seu caráter. Não existe bandido que não minta. Não existe adúltero que não minta. Não existe um mau funcionário que não minta. Não existe o bajulador que não minta. Não existe o professor que é péssimo no seu trabalho e que não dá resultados, dá mais resultados em reprovação, em ver alunos sem desenvolver sua aprendizagem, que não seja um mentiroso. Não existe uma pessoa que finge que tem uma geladeira vazia, mas quer ter um carro bom na porta, que não seja um mentiroso.
Não existe uma pessoa que dá calote, que compra e não gosta de pagar, que não seja mentiroso. Às vezes existe um mentiroso que mente em outras áreas, mas que paga certinho as suas contas. Mas ele não deixa de ser mentiroso. Mas toda pessoa que tem amor pelo pecado, paixão pelas práticas erradas, sejam elas crime ou simplesmente um comportamento de mau caratismo, que não seja mentiroso. Quando se fala em Saul, em 1 Samuel, e também nos primeiros capítulos, acho que até o capítulo 6 ou 8 no máximo, se eu não me engano, né? Porque eu não fiz a revisão aqui, não, mas todo o 1 Samuel fala de Saul. E Saul era um rei que foi escolhido. Deus não foi escolha de Deus, mas Deus o abençoou. Deus falava com ele. Deus o prosperou, né? O colocou como líder de uma nação. E ele simplesmente, depois que Davi apareceu em sua vida, né, após a primeira guerra que foi contra Golias, ele simplesmente começou a mostrar seu mau caratismo, com inveja, perseguição, calúnia, mentira, hipocrisia. E ele chegou ao ponto de desobedecer a Deus de tal forma, João, meu marido, glória a Deus. Seja bem-vindo, viu, meu filho? Então, assim, todas as pessoas todas as vezes que Saul, né, fazia algo de errado, tinha uma mentira por trás. Ele enganava seus filhos, enganava o povo e ele enganava até ele mesmo. Até que chegou um momento quando ia sacrificar, né, para saber de Deus, para agradecer a Deus, ele não esperou o profeta Samuel. Ele simplesmente fez o que não lhe era autorizado por Deus a fazer, que era sacrificar no lugar do sacerdote. Ele não era sacerdote, ele era rei, mas ele não tinha essa autoridade de sacrificar no altar. Deus então o abandonou. E a partir daí Deus instituiu, né, ordenou para que fosse ungido outro rei para o povo. Lógico que isso demorou um processo. Mas Saul, com essa situação, com esse caráter dúbio e sujo, a parte do Senhor Ivo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Com esse caráter dúbio, começou a mostrar mais e mais e mais como ele era sujo em pecado, engano. Ao ponto de que ele chegou a consultar, após a morte de Samuel, a consultar uma cartomante, uma quiromancista, uma feiticeira, uma bruxa, uma pessoa que consulta os mortos, né? E a gente tem outros nomes que às vezes a gente não pode falar aqui, né? A gente não pode falar na rede social, né? Tem certas coisas que a gente é tolhido. Mas enfim, Saul com isso comprovou, né? Quando Deus silenciou diante dele, ele comprovou de fato qual era o seu caráter. Um caráter de engano, um caráter de hipocrisia, um caráter de inveja, um caráter de bajulação e perseguição, um caráter de falsidade, de deslealdade. E qual foi o fim de Saul? Ele se matou. Ele se matou. Depois vamos para os evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas, né, João, e a gente vê a respeito de Judas. Judas, desde o princípio, se mostrou, né, uma pessoa religiosa, que amava os milagres, que gostava da presença de Jesus, mas nunca foi fiel. Nunca foi honesto, tanto que ele roubava das ofertas. Ele era responsável pelas finanças do grupo, dos discípulos, das pessoas que ajudavam, né, no sustento do grupo de Jesus, do evangelismo de Jesus. Mas ele roubava. Ele em tudo, ele fingia ser uma pessoa que amava a palavra,
mas na verdade ele nunca esteve com o coração na obra. Porque quando Maria Madalena foi e derramou o seu bálsamo ali aos pés de Jesus, próximo da morte e crucificação de Jesus, ele chegou a dizer, vamos dar foi um desperdício jogar esse bálsamo, essa mirra era para ser jogada, para ser vendido e doado o seu dinheiro aos muitos pobres. Tudo falsidade, que todos sabiam ali. Jesus sabia, Jesus conhecia o seu coração. E Jesus, ainda que o chamasse de amigo, não era falsidade de Jesus, porque Jesus era bom, Jesus era amor, Jesus era misericordioso. Judas tinha capacidade de escolha, de decidir o que é que ele queria para a sua vida, mas ele a todo tempo ele escolheu ser mentiroso, ser falso, ser ganancioso, ser avarento, ser uma pessoa sem misericórdia. Ele então traiu a Jesus, traiu o ministério de Jesus. Claro que acabou se cumprindo a palavra através dele, mas ele traiu Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. E após ele ver, e depois com um beijo, né? E após ele ver o resultado de suas obras, sua má conduta, do seu mau caráter, ele teve remorso e procurou aqueles judeus, aqueles sacerdotes, para devolver a moeda. Mas um mentiroso não tem crédito nem mesmo para quem ele mente, nem mesmo para os que com ele anda junto. E eles o desprezaram e não aceitaram essa moeda, porque ele tinha que cumprir o propósito que Deus já havia determinado para Jesus, né? No mundo espiritual era isso, mas no mundo físico eles não estavam nem aí para o sentimento de remorso, de culpa que Judas carregava. A escolha foi de Judas. Ninguém empurrou ele para escolher o errado. Ninguém forçou ele a fazer isso. Ainda que ele tivesse muito desejo. Ele escolheu o desejo da sua natureza pecaminosa. Rapaz, minha irmã Lívia. Aí o que acontece? Ele, ao fazer isso, se sentiu culpado, se sentiu, sabe, aquele peso de consciência. Ele acabou se matando, né? E onde ele morreu, né, ele devolveu as moedas, ele jogou as moedas de volta aos pés dos sacerdotes. O dinheiro daquela moeda, aquele preço que ele pagou, devolveu as 30 moedas, foi comprado um campo, né, que é chamado de campo de morte, que é um cemitério, né, porque era um dinheiro de condenação, era um dinheiro de traição. E é isso que a mentira faz. Todo mentiroso, ele machuca alguém. A mentira, ela traz um benefício momentâneo, que é de te tirar da responsabilidade dos seus erros, que é de livrar alguém dos erros dela, né? É de beneficiar você numa situação momentânea, para te dar uma vantagem momentânea, mas com o tempo você acaba sendo desmascarado e não adianta você se esconder. Não adianta você se esconder, porque a verdade, ela sempre vai prevalecer. Ela sempre vai prevalecer. E uma hora ou outra ela vai aparecer. Ainda que você esteja morto, mas você vai ser desmascarado. Então não adianta viver sustentado na mentira, porque além de tudo, você tem um caráter onde você não vai ser respeitado, nem por aqueles que param para te ouvir. Porque ou você acha que aqueles que te ouvem, que te dão atenção, não sabem que você é mentiroso ou mentirosa. Todos percebem. Com o tempo as pessoas vão percebendo que as coisas que você fala ou que você diz fazer não se encaixam. Vai chegar um momento que essas pessoas vão percebendo que há algo errado, que há algo que não se conecta, que há uma discrepância, né? Então, Judas também acabou se matando. Olha como o caráter é destruído. O caráter de uma pessoa mentirosa é destruído de tal forma que ela perde o crédito. E aí eu te pergunto, como é que se dá confiança a uma pessoa que mente? Como você vai colocar sua confiança a uma pessoa que mente? Vai ser uma mentirinha, mas é uma mentirinha que hoje
é uma mentirinha aqui amanhã, é uma mentirinha aqui depois de amanhã, é uma mentirinha que você lembra de meses atrás, é uma mentirinha que você lembra de anos atrás, e aí você percebe que, nada do que vem dessa pessoa é bom. Tudo do que vem dessa pessoa é falso, é enganoso. Você não sabe, é como você está num terreno ou numa ponte de madeira, onde você não sabe qual base pisar para não cair, para não se prejudicar, para não sair ferido. Porque aquele que ouve o mentiroso acaba ferido, porque deu crédito, porque deu confiança, porque anda junto, porque convive com a pessoa, porque confiou e deu emprego. Isso é péssimo. E quando tem uma relação, um vínculo afetivo ou um vínculo mais sólido, como por exemplo, uma relação de trabalho, onde a pessoa depende do seu serviço, e quando ela percebe que ela perdeu, que ela teve prejuízo, que ela teve danos por causa de você, a demissão por si só não corrige o dano, o prejuízo causado, porque aquele tempo, aquele dinheiro, aquele investimento gasto, só a demissão não vai restituir. A separação às vezes não restitui, porque é uma dor, é um buraco, é um dano que só quem está sofrendo é quem sabe. E só Deus pode restituir certas lacunas causadas pelo mentiroso. Uma outra pessoa com um novo relacionamento não substitui, não restaura. Tem coisas que só Deus, é por isso que muitas pessoas vão para terapia, é por isso que muitas pessoas vão para vingança, o que não justifica, o que não está certo também. Mas olha o dano que o mentiroso, o mau caráter, a pessoa que tem uma identidade como filho e digno do diabo, provoca na vida do outro. Porque a mentira só beneficia no momento ao mentiroso. Não é aos outros, não beneficia a mais ninguém. A terceira base da mentira, ela mata propósitos e mata as bênçãos. Em Atos, capítulo 5, fala de Ananias e Safira, um casal que havia vendido ou prometido vender seus bens, né, seus imóveis, e dar o dinheiro em prol da obra, né, que após Jesus ser restituído ao céu, os discípulos, né, com Pedro, que tinha sido o cabeça no momento, naquela situação, começaram a crescer, dar base à igreja de Cristo, à igreja dos cristãos, dos convertidos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então viviam em comunhão. Quem tinha bens, repartia seus bens com aqueles que não tinham, de forma igualitária, e todos viviam bem. Todos viviam bem, né? Ninguém tinha falta de nada. Mas ninguém era obrigado a fazer isso. Ninguém era obrigado. Era uma oferta em amor. Mas eles ofereceram, eles disseram que ia fazer isso. E fizeram e depois mentiram. Só que o Espírito Santo, Deus não deixa nada em oculto. O Espírito Santo revelou a Pedro. E Pedro os questionou. Primeiro Ananias morreu na hora, aos pés de Pedro. E depois dele já ser levado para ser enterrado, né? Tiraram ele do ambiente, chega a sua esposa e a sua esposa confirma a mentira. Ela também morreu logo depois de ter sido confrontada. Bastava dizer que não queria vender, e com o tempo ela ia aprendendo sobre o amor da comunhão, o amor da partilha, do desapego aos bens materiais, e que nada iria faltar. Bastava ela dizer eles dizerem que não concordavam ainda com aquilo, tudo bem. Eles não iam ser expulsos do meio dos discípulos por causa disso. E perderam a bênção da salvação. Perderam a bênção da comunhão. Perderam a bênção de serem árvores plantadas num bom terreno, terreno de Jesus, e darem frutos, e frutos que se multiplicam até a eternidade. Olha, Maria Madalena, quando derramou o bálsamo aos pés de Jesus,
né, da cabeça até os pés, perfumou o corpo de Jesus, antecipando, né, já anunciando a sua morte, e até hoje ela é falada. O exemplo dela é anunciado em toda a terra, né? Pedro se reconciliou com Jesus após a sua ressurreição, e até hoje o nome dele é proclamado como o precursor da Igreja de Cristo, né, dos primeiros apóstolos. Mas Ananias e Safira são reconhecidos como Judas e Saul, por exemplo, como mentirosos e traidores, como falsos. Aí qual é o nome que você tem? Você já parou para pensar como é que você é reconhecido no lugar onde você mora ou no meio da sua família? Ah, fulana de tal. Ah, fulana de tal é bonitinho. É até competente no trabalho, mas é mentirosa. Fulano de tal, ó, ele tem isso, ele tem aquilo, ele sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Mas é um mentiroso. Não vale nada. Você se sente bem em levar essa fama? Eu não me sentiria. Isso não quer dizer que eu não já tenha mentido na minha vida, já menti. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Porque eu deixei, eu quis, eu escolhi que eu poderia estar no caminho da mentira. Mas a verdade, ela é tão melhor e ela é tão mais segura, ela é como uma rocha que vem as chuvas, vem as tempestades, vem as acusações, vem tudo de ruim para a minha vida. Mas eu estou sustentada nela e eu acabo prevalecendo. Não porque eu sou melhor que os outros, mas porque eu sei quem me sustenta. E a verdade é invencível. Por isso, não andem pelo caminho de Saul, de Judas, de tantos outros que tem na história bíblica, né? De Ananias e Safira. Não ande pelo caminho da mentira. Porque a quarta base da mentira é que ela revela uma vida vazia. Todo mentiroso é insatisfeito consigo mesmo. Todo mentiroso, ele no fundo quer ser aquilo que ele mente para ser. Ele é infeliz. Ele se compara com os outros. Por isso que ele precisa se gabar, precisa contar vantagens. É por isso que ele precisa fantasiar uma história. Porque a sua própria história de vida, o seu próprio contexto de vida lhe causa insatisfação, lhe causa insegurança, lhe causa um vazio. Mas isso é culpa sua. Mas isso é culpa das suas escolhas. Porque você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua identidade. Você pode, deve, consegue mudar o seu caráter. Sozinho talvez não. Provavelmente não. Porque a mentira é do diabo. Então você vai precisar de jejum e oração. Mas primeiro você vai precisar de conversão. De arrependimento. Não é de remorso, é arrependimento. Porque nessa quarta base, quem é mentiroso, além de ser vazio e infeliz, está fadado à condenação eterna. Porque em Apocalipse 22:15 diz, vou ler aqui para vocês. Vou começar pelo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vestidura daqui não era a roupa, mas a sua vida, o seu ser. No sangue do Cordeiro, o Cordeiro eterno, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas, não é pelas janelas, não é pelo telhado, não é pelos fundos, é pelas portas. E ficarão de fora os cães. Quem são os cães? São aqueles que têm conhecimento, mas que permanecem no erro.
os cães, os feiticeiros, os que gostam da obra de espiritismo, de feitiçarias, né, de idolatrias, os idólatras, os impuros. Quem são os impuros? Os que gostam de coisas relacionadas à chocarrice sexual, à imoralidade sexual, à luxúria. Os assassinos, não só os assassinos do corpo, mas também aqueles que assassinam a alma. Os idólatras, né, que são os avarentos e aqueles que adoram qualquer outra coisa, colocam o trabalho, os filhos, o marido, a esposa, né, qualquer outra paixão no lugar de Jesus. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Ama e pratica a mentira. Ama e pratica a mentira. Você tá vendo? Ficarão de fora. Ah, você tá me acusando de mentiroso? Todos nós temos a capacidade, a consciência dada por Deus de livre-arbítrio, né? A consciência moral. E todos nós sabemos quando estamos errados, diante de Deus e diante de alguém. Não adianta arranjar discursos, não adianta arranjar partes da Bíblia. Ah, você não pode julgar, você isso, aquilo, outro. Não adianta. Você e eu sabemos que quando estamos errados e ponto final. E diante de Deus não tem essa conversa. Não tem essa conversa. Mas eu quero te falar a respeito de Saulo e de Paulo. Saulo também já foi mentiroso, já foi caluniador, já foi testemunha de assassinato e inclusive se omitiu diante dele. E inclusive lançou muitos outros inocentes na prisão e a condenação de morte, injustamente, simplesmente porque essas pessoas escolheram a verdade, escolheram o caminho, escolheram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E ele, como um religioso, impetuoso, perseguiu a muitos. Mas aí no caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E diante de Jesus ele teve que perder a sua visão natural para ter a visão espiritual acrescentada à sua vida. Ele teve que se ajoelhar diante daquela voz, daquele Senhor que o paralisou para as obras do mundo, mas lhe deu vida e vida com abundância para as obras do céu. E teve seu nome, a sua identidade, a sua história mudada. E ele teve uma entrega irrestrita ao Senhor de tal forma que ele, sabendo que ele seria condenado, perseguido pelas suas obras, por aqueles que não confiavam nele, porque a sua história era uma história ruim de perseguição e morte que ele tinha contra os novos convertidos, ele também era perseguido por aqueles que foram traídos por ele ter abandonado o judaísmo, por ele ter abandonado o farisaísmo, por ele ter abandonado suas antigas obras. Mas ele já não era mais Saulo. Ele já não era mais mentiroso e perseguidor. Ele já não era mais um bajulador do judaísmo. Ele já não era mais uma pessoa ruim, de caráter, que fazia mal ao outro, que se omitia diante da justiça, que caluniava, que perseguia, que desejava o mal do próximo, para tirar vantagens. Ele não era mais Saulo, ele era Paulo. E eu quero te apresentar esse mesmo Deus, esse Jesus, que muda a história, que muda a identidade. Vai ter consequência dos seus erros? Vai. Todos nós temos que ter a maturidade de saber que tudo que a gente planta, a gente colhe, a gente vai ser perdoado, vai. Mas o que Jesus pode fazer por nós é amenizar a nossa pena. Mas ele não tira as consequências de nossos atos. O perdão te conduz à salvação. Te conduz à paz. Inclusive a paz para assumir as consequências dos seus erros. Seja homem, seja mulher. Tenha maturidade para assumir suas responsabilidades. Não fuja das suas consequências. Mas fuja da mentira. E viva uma vida plena e de verdade. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te chama. E esse caminho ninguém pode tirar de você, amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Nossa próxima live
vai ser a respeito do perdão. O perdão, né? E eu peço a vocês que compartilhem, né? Vai ficar salva essa live aí. Compartilhem essa mensagem. Se ela tocou seu coração, divida essa palavra com outras pessoas, em nome de Jesus. Peço ajuda a vocês também, que me ajudem lá no canal do YouTube. Eu sou Leandra Freitas, tem o mesmo nome que tem aqui. Eu sou Leandra Freitas. Compartilha também do canal. Me ajudem a anunciar o reino de Deus. A ajudar o nome de Cristo ser propagado nessa terra. Amém? Eu agradeço a oportunidade e seja de verdade. Seja verdadeiro. Jesus Cristo te ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tamo junto, em nome de Jesus. Obrigada, Daniel, a Ivo, meu marido que ajudou aqui. O missionário Alain, a Andréia e a todos que vão assistir logo depois. Deus abençoe vocês. Muitíssimo obrigada. A paz do Senhor.